Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre monômios. O que são monômios? São expressões algébricas representadas apenas por um número, ou por uma letra, ou por uma multiplicação de números e letras. Então, monômio é toda expressão algébrica representada apenas por um número, por uma letra e por uma multiplicação de números e letras. Aqui nós temos alguns exemplos. 3x é um monômio, porque é uma multiplicação de número e letra. Mas aqui também nós temos um outro monômio, 7y. É uma multiplicação de número e letra. Aqui é um monômio que possui apenas letra, x ao quadrado. Aqui é outro monômio, que é uma multiplicação de 3 letras, a, b, c. E aqui é um monômio que é representado apenas por um número, é o número 2. O monômio ele é formado por duas partes. Uma parte chamada de coeficiente e outra chamada de parte literal. O coeficiente é um número e a parte literal é uma letra ou várias letras. Então, o monômio tem duas partes. Coeficiente, que é um número, e parte literal, que é uma letra. Vamos a alguns exemplos. Primeiro aqui, 2x. Aqui é um monômio. Esse monômio tem coeficiente, tem parte literal. O coeficiente dele é um número. Então, esse 2 aqui, ele é o coeficiente. Ok? Nesse monômio, o 2 é o coeficiente. E o x é a parte literal. Então, todo monômio tem coeficiente e tem parte literal. Coeficiente dele aqui, 2. Parte literal, x. Outro exemplo aqui, x. Isso aqui é um monômio. Né? O coeficiente dele, ele não tem nada aqui antes dele. Então, se não tem nada, é 1. O coeficiente é 1. E a parte literal é x. Toda vez que o monômio for apenas uma letra, como esse aqui, x, ou também y, a, b, em todos esses monômios que tem apenas a letra, a parte literal é sempre 1. Ok? Quando não tem número nenhum na parte literal, quer dizer que é 1. Outro exemplo aqui. 3x elevado ao cubo. Coeficiente desse monômio. Coeficiente dele. 3. Parte literal. X elevado ao cubo. Grau de um monômio. Todo monômio tem um grau, e esse grau é representado pelo expoente da letra. Ok? O expoente da parte literal. Nesse caso aqui, x elevado ao quadrado. Ele é um monômio do segundo grau. Tem grau 2, né? Porque o expoente do x é 2. Outro monômio aqui, x. Se não tem nada lá no expoente, quer dizer que o expoente é 1. Então, esse monômio é um monômio do primeiro grau. O grau dele é 1. 10 também é um monômio. Não tem expoente nenhum lá. Não tem letra nenhuma, né? Porque o grau é determinado pelo expoente da letra. Como ele não tem letra, o grau dele é 0. Então, esse aqui, a gente até indica assim, é um monômio de grau... É um monômio de grau 0. Monômios semelhantes. Eles são monômios que têm a mesma parte literal. Aqui nós temos alguns exemplos. 3x ao quadrado e 2x ao quadrado. Observe que eles têm a mesma parte literal. Parte literal desse aqui, ó, do primeiro monômio. Parte literal dele, x ao quadrado. Parte literal do segundo, x ao quadrado. Então, eles têm a mesma parte literal. X elevado ao quadrado. Eles são semelhantes. Ainda que os coeficientes sejam diferentes, o que conta é a parte literal ser igual. Então, para que os monômios sejam semelhantes, a parte literal tem que ser a mesma. 5xy e 31xy. Parte literal do primeiro aqui, ó, xy. Parte literal do segundo, xy. Então, eles são semelhantes porque possuem a mesma parte literal, que é xy. Vamos fazer aqui uma observação com alguns exemplos de monômios não semelhantes para que vocês possam diferenciar melhor. Aqui temos dois exemplos, 3x e 2x ao quadrado.
esses monômios não são semelhantes. Por quê? Eles têm partes literais diferentes. Nesse primeiro monômio, a parte literal é x, ok? E no segundo monômio, a parte literal não é x ao quadrado. Então, esse expoente aqui conta. Para que sejam semelhantes, tem que ter a mesma parte literal, inclusive com o mesmo expoente, se tiver expoente. Como no primeiro exemplo lá, ó, 3x ao quadrado e 2x ao quadrado. São semelhantes, porque x ao quadrado e x ao quadrado. Aqui não são semelhantes porque um é apenas x e o outro x ao quadrado. No segundo exemplo, 2x e 2y. Eles têm partes literais diferentes. Os coeficientes são iguais, mas isso não conta para que sejam semelhantes. Só conta a parte literal, x e y. Como as partes literais aqui são diferentes, uma é x e a outra é y, eles não são semelhantes.